Olá pessoal, bem-vindos ao Diálogos com Ciência, eu sou João Henriques e essa é mais uma dica de livro. Bom, o livro que eu vou falar hoje é o livro Nosso Lugar, da Tabata Amaral. Nosso Lugar, o caminho que me levou à luta por mais mulheres na política. O livro ele acabou de ser lançado, ele é da Companhia das Letras e é uma obra sensacional, não apenas para mulheres que queiram entender mais de política, queiram entrar na política, mas também para homens que querem conhecer um pouco mais da história, da trajetória de vida da Tabata e ser inspirado a ser também um agente de revolução, um ativista pela educação e por uma política que seja mais justa, uma política que seja mais inclusiva, uma política que seja mais diversa, uma política que seja de fato política para todos. Eu acompanho o ativismo da Tabata pela educação desde o movimento Acredito e um pouco antes disso, quando começou-se a se difundir mais sobre essa situação, quem era Tabata Amaral, e aí eu sempre achei que ela era uma jovem que tinha sonhos, planos, objetivos que casavam muito com o que eu pensava sobre o mundo, né? Sobre o quão revolucionante era o poder da educação, era e é, e o quanto eu acreditava que a educação poderia transformar e mudar a vida de milhões de pessoas, que ela também acredita. A minha realidade é diferente da de Tabata, eu não nasci na periferia, eu nasci na cidade do interior de Pernambuco. O meu acesso à educação ele não foi tão limitado quanto o dela. Eu tive acesso à educação privada, né? Os meus pais eles se sacrificavam, né, para que isso acontecesse. Então eu tive acesso a boas escolas, eu tive acesso a uma educação que é de uma qualidade superior à qualidade do ensino público, mas eu fui professor de ensino público por 6 anos e eu conheci bem a realidade daqueles meus alunos. Eu dei aula em bairros e em situações, em lugares em que muitas pessoas tinham muito preconceito. Eu vivenciei, né, dei aula para alunos que não tinham alimentação em casa, que tinham relações conflituosas com os familiares, que tinham que trabalhar, que tinha dia na semana que precisava faltar para poder estar em algum ambiente como as feiras, né, como foi em Caruaru, a feira de Caruaru, vendendo para poder ter o sustento. E era aquela realidade que eles vivenciavam. Eu sei bem o quanto de esforços eles faziam e alguns ainda fazem para poder ter o seu sustento. E sabendo que a educação seria a forma como eles conseguiriam mudar de vida ou transformar a sua realidade. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na leitura é que a Tabata é sempre muito humilde e grata na questão de lembrar quem foram as pessoas e quais foram as oportunidades que fizeram com que ela chegasse no patamar e na pessoa que ela é hoje, que ela está hoje. E ela deixa isso muito claro durante toda a sua trajetória, essa autobiografia, né, que termina sendo autobiografia contada nesse livro. Ela vai colocando as pessoas, os nomes, né, das pessoas que foram ajudando, que foram fazendo com que ela conseguisse ter acesso àquelas oportunidades. E ela sempre coloca isso de um modo muito claro e explícito de que aquilo que ela estava conquistando não é algo que todos tiveram acesso. Ela estava conquistando porque ela se esforçou, ela fez por onde, ela conseguiu ter um maior rendimento lá nas Olimpíadas que aconteciam, e aí ela foi conseguindo ser vista por professores, por diretores, por coordenadores, e aí foi fazendo com que eles começassem a buscar trazer aquele talento, né, aquele talento infanto-juvenil para as escolas, para os lugares onde eles pudessem aprimorar, lapidar aquele diamante para fazer com que ela brilhasse cada vez mais. E foi isso que aconteceu. Tanto que ela chegou em Harvard e se formou como cientista política, também com astrofísica, enfim. Enfim, toda a autobiografia dela, né? Toda a biografia que a gente consegue, inclusive, ter acesso a muitas dessas informações pesquisando na internet. Mas ela contando a história, a versão dela de como tudo isso aconteceu, faz com que a gente reflita sobre quais são as oportunidades que surgem a partir da educação, quais são os meios que a gente consegue fazer com que as pessoas consigam se libertar das suas amarras, das suas crenças e enxergar o mundo para além daqueles em que elas foram criadas, onde elas nasceram, aquele mundo em que elas enxergam, né? Porque, querendo ou não, alguém que nasce numa favela, numa periferia, numa comunidade, ele consegue enxergar apenas aquele mundo que ele vivencia.
nada além disso. E é isso que ela mostra. Tanto que ela coloca, né, os sentimentos que ela teve controversos, seja quando ela estava lá no cursinho na escola particular, seja quando ela estava lá em Harvard, de perceber que ficar contrastando os sentimentos de será que eu sou pertencente desse mundo? Será que eu não deveria voltar? Enfim. Mas para além de tudo isso, ela foi fonte de inspiração e não foi a única, não foi a primeira. E a gente espera que não seja, né? A única ou a primeira, que venham tantas outras. E até chegar no momento da política, de ser questionada por eleitores e pelo próprio partido, de ser colocada como uma figura que não despontaria, de ser colocada como uma blogueira, mesmo tendo todo o currículo que ela tinha, mesmo participando tão ativamente, tudo o que foi fazendo com que ela construísse esse pensamento de mundo e essa luta, né, essa ativez pela educação e principalmente mais recentemente a luta por trazer mais voz feminina, mais mulheres à política, para discutir, para dialogar, para trazer a inclusão, a diversidade. Isso tudo é sensacional e ela conta tudo isso neste livro. E aí tem trechos no livro em que ela pontua que ela não se imaginaria dentro da política. Ela nunca pensou em ser política, em entrar dentro da política e ser a segunda deputada federal mais votada de todo o Brasil. Mas ela até coloca que o ponto, né, a chave que mudou na cabeça dela para fazer com que ela entrasse na política foi justamente quando ela percebeu que a educação ela só conseguiria ser mudada, ela só mudaria a partir da transformação da política e dos políticos. Então ela começou a ver que a política é que poderia ser parte da solução do problema que é a educação brasileira. E eu não vou ficar aqui falando, trazendo os pontos que eu destaquei nessa leitura, que foram muitos, mas não vou fazer isso por duas questões. Primeiro, porque eu espero que vocês adquiram o livro, leiam, se interem de toda essa situação, porque para além de uma autobiografia, para além de trazer essa questão de incluir mais mulheres na política, eu acho que é um livro, uma obra que é sensacional, primeiro para que a gente consiga refletir sobre o poder de transformação da educação para a sociedade como um todo, não só para o indivíduo, para a Tabata, mas para a sociedade, para uma comunidade, para a nossa nação em si. E antes que comecem a se falar sobre políticos, partidos e tudo mais, essa é uma obra que eu não percebo como partidária. E quem ler também vai perceber isso. Ela não está aqui levantando bandeiras políticas. Ela não está aqui levantando se um partido é melhor do que o outro, porque tem isso, porque tem aquilo. Não. Ela está aqui trazendo bandeiras sociais, ela está aqui trazendo bandeiras de luta. E principalmente, né, o que se pauta aqui é a questão da educação. Então eu espero que vocês leiam o livro, mas ela está trazendo aqui questões que são extremamente relevantes, questões que precisam ser repensadas. Ela traz partes da tese que ela fez, né, que ela escolheu fazer, porque nos Estados Unidos o sistema de educação funciona de uma ou outra forma. Ela teve uma orientadora, ela fez uma tese para poder sair graduada em ciência política. Para construir a tese dela, ela fez vindas aqui para o Brasil, além de se deleitar dentro da academia da literatura científica, ela fez vindas aqui no Brasil, passou por estágios, foi conversar com políticos, com a Secretaria de Educação de algumas cidades, de alguns municípios. Ela foi até Sobral, porque era a cidade que se despontava, né, na questão da educação dentro do contexto nacional. Ela foi até outras prefeituras, inclusive Salvador, acompanhou como era que estava funcionando lá a questão, porque uma cidade com tantos milhões de habitantes e com uma renda maior do que uma cidadezinha do interior do Ceará não conseguia ter resultados que fossem tão favoráveis à educação quanto aquela cidadezinha, que no caso seria Sobral. Ela participou de movimentos sociais pela educação, ela traz tudo isso dentro do livro, então eu acho fundamental que todos vocês, todos nós, tenhamos acesso a essa obra, que todos nós consigamos ler, perceber, refletir e sair dessa leitura cidadãos mais críticos, mais conscientes e principalmente mais ativos na luta por uma educação pública de qualidade, por uma educação
muito melhor para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos primos, para os nossos irmãos, para todos. Porque o caminho para que a gente melhore em qualquer que seja o âmbito político, social, econômico, ele vem de uma boa educação. É a educação que vai transformar as pessoas e a boa educação, a educação de qualidade, que vai fazer com que a gente seja um país muito melhor para todos no futuro. Então é isso, eu sugiro muito, indico muito esta leitura. Espero que vocês tenham acesso a essa leitura. Quem já leu, comenta aqui embaixo o que é que achou. Quem ainda não leu, mas já pediu. Quem conhece a história da Tabata, mas ainda não teve acesso à obra. Enfim, comentem aqui embaixo o que é que vocês acham, o que é que vocês acharam, quais as perspectivas. Curtam, compartilhem esse vídeo. E é isso, na próxima semana teremos mais um livro, mais uma dica de livro. E eu espero vocês lá. Abraços e até mais.